passada, a gente vai fazer uma revisão e também nós vamos estudar um pouco mais sobre o sistema digestório e vamos finalizar esse sistema hoje. Posteriormente, nós vamos fazer os exercícios e aí finalizamos a aula, beleza? Beleza. Lembra do sistema digestório, sua função? Digerir e absorver os alimentos. Exatamente. Ele vai nos fornecer o quê? Nutrientes, água, eletrólitos. Quando eu falo em eletrólitos, eu estou falando em quê? Íons, potássio, cálcio, que vão exercer diversas funções no nosso organismo. Tudo isso nós conseguimos através da nossa alimentação. Mas para que esses alimentos sejam absorvidos pelo meu organismo, é necessário a ação do sistema digestivo, não é isso? E de como a sala trabalha hoje? Por enquanto. Né? Composto por boca, esôfago, estômago, intestino e ânus. Não é isso que nós vimos? O alimento passa por aqui, vai para a faringe, desce para o esôfago. Aqui eu tenho uma portinha, como é o nome da porta? Isso, exatamente. E aí, dependendo da posição dessa portinha, ele vai direcioná-lo para o sistema digestivo ou para o sistema respiratório, né? Depois ele vai para o estômago. Aqui eu tenho os intestinos. Depois ele vai ser eliminado pelo ânus. Então, nós vimos também na aula passada, né, que eu tenho a boca e a digestão inicia na boca. Na boca eu tenho dois tipos de digestão, quem lembra? Mecânica e química. Mecânica. É só uma revisãozinha, gente, para ficar lembrado no assunto de hoje. Boa noite. A mecânica é qual? Mastigação. E a química? As enzimas salivares. Exatamente. Então eu tenho quantas incisões de dentes? 32. 32, que vão ser divididos em quê? Incisivos, né? Caninos, premolares e molares. Qual a função dos incisivos? Cortar. Cortar alimentos. Eu tenho também os caninos que vão fazer o quê? Rasgar. Isso, eu tenho também os premolares e os molares que vão atuar como? Exatamente, cereais, né? Folhas. Lembram dessa gravura que nós vimos? Vimos bem essa gravura, não foi? Tudo foi descrito bem direitinho. Aqui também eu tenho a língua, tenho as áreas sensitivas, né? Na ponta da língua eu tenho o doce. Aqui nas laterais eu tenho o salgado. Nessa região aqui eu tenho o amargo. E aqui atrás eu sinto o ácido. E o insosso. Vimos a questão da enzima que fica na saliva e ela vai digerir qual tipo de nutriente? Aminoácidos. Aminoácidos vão ser pequenas proteínas. Nós estamos falando da enzima que fica na saliva. Como é o nome dela? Amilase salivar. Amilase salivar. E ela vai digerir um nutriente que tem um nomezinho. Amido. Amido. Presente aonde? Aqui eu tenho o estômago, que vai ser um ambiente muito ácido. Dentro do estômago, que a gente falou um pouquinho, vai ser um ambiente muito ácido. Vai conter um ácido chamado HCl, é o ácido clorídrico.
substância chamada hidrogênio. E quanto menos hidrogênio eu tenho, mais ácido essa substância é. Então, no estômago eu tenho um pH, ou seja, um potencial de hidrogênio, uma quantidade de hidrogênio igual a 2. Então, percebem aí como o estômago é extremamente ácido, porque essa acidez vai contribuir na parte de degradação dos alimentos. O nutriente que vai ser digerido no estômago vai ser quem lembra? A gordura. A gordura vai ser digerida no estômago. Então, quanto mais eu desvio gorduras, mais ácido eu vou ter no meu estômago. Então, o que acontece? É por isso que após uma refeição exagerada, né, quando a gente vai de churrasquinho, de olho grande, começa a comer gorduras, o que acontece? O nível de ácido do meu estômago vai aumentar. Então aí o que acontece? Eu fico com aquela azia, né? Aquela má digestão mesmo. Você tem aquela sensação de queimação por causa do aumento do ácido, em decorrência do aumento de gorduras. Para que haja a degradação dessa gordura, tem que haver mais ácido, não é? Então como é que eu faço para diminuir essa acidez do meu estômago? Só que você já comeu muito, você já exagerou. Aí você vai ter que tomar alguma substância que venha a diminuir essa acidez. Para que eu possa diminuir essa acidez, eu tenho que aumentar esse pH aqui, não é isso? Para isso, eu tenho que tomar uma substância básica, como por exemplo o bicarbonato de sódio. Eu tenho outra substância também, que é o hidróxido de alumínio. Essas duas substâncias vão agir, podem entrar, deixando o nosso estômago mais básico, menos ácido. Então vai diminuir essa acidez e, consequentemente, nós vamos melhorar daqueles sintomas da azia. Compreenderam como é o mecanismo? Sim. Por ter um estômago extremamente ácido, eu não posso tomar qualquer medicamento por via oral. Por quê? Porque o medicamento por via oral ele tem que ser preparado para passar por todo esse processo digestivo, tanto as enzimas como a acidez estomacal. Então é por isso, pessoal, que os medicamentos que são para uso oral, eles têm que ser protegidos, o fármaco, ou seja, a substância que vai ter o efeito terapêutico. Quando você toma um medicamento para febre, a substância que vai baixar a sua temperatura é o princípio ativo, é o fármaco. Então essa substância tem que estar protegida contra a ação dessa digestão. Por isso, sempre que nós formos utilizar medicamentos, é preciso fazer uso de como ele vem da indústria. Tem pessoas que abrem as cápsulas, pegam os comprimidos revestíveis, acabam esfarelando aquele comprimido e tomam. Aí o que vai acontecer? O fármaco está ali exposto. Quando você vai engolir esse medicamento, até ele chegar no local onde vai ser realmente absorvido, ele já vai ter perdido muitas substâncias das quais iriam fazer o efeito no teu organismo. É por isso que muita gente diz: tomei o remédio que o doutor tal passou, foi mesmo que tomar água da torneira. Você tomou do jeito certo? Se o medicamento é um comprimido revestido, não é porque a indústria achou bonito, não. É porque existe um motivo daquele comprimido ser revestido. Aquela cápsula, existe um motivo para que haja a encapsulação daquele medicamento. Estão compreendendo como é que é? Sim. Não devemos partir comprimido, não devemos pisotear os comprimidos e nem alterar a forma como eles vêm da indústria. Entenderam como é que é? Sim. Pronto.
O ácido clorídrico ele vai destruir várias bactérias. Para evitar a destruição de suas paredes, o estômago vai fabricar um protetor. Mas ainda assim existem algumas bactérias que vão resistir aí a essa acidez estomacal e vão começar a agredir o estômago, como por exemplo o H. pylori. É uma bactéria altamente resistente e ela é resistente também ao ácido clorídrico. Ela sobrevive mesmo nesse ambiente tão hostil. Tem diversos outros fatores também que vão agredir a mucosa gástrica, inclusive medicamentos, mais especificamente os anti-inflamatórios. Os anti-inflamatórios, dependendo do tipo, eles vão agredir essa mucosa estomacal, que é a mucosa que vai revestir todo o estômago. Ele vai irritar. É por isso que alguns médicos, dependendo do medicamento, indicam também o uso de ranitidina, que vai proteger ali aquela mucosa estomacal. Tem alguns medicamentos manipulados que já vêm com essa substância dentro da fórmula, para proteger a boca. Porque a inflamação dessa mucosa é aquilo que nós conhecemos como gastrite. Estão lembrados aí da gastrite? Pronto. Se eu tenho uma inflamação muito recorrente, uma gastrite crônica, ela pode tornar-se uma úlcera. A úlcera é o quê? O ferimento na própria mucosa estomacal, que é o que chamamos de úlcera pélvica. Já ouviram falar nesse termo? Não? Pronto, isso aí vulgarmente nós podemos falar que é uma ferida no estômago. Posso apagar, gente? Pode. Essa parte aqui foi a que de fato nós ficamos, não foi isso? Nós estudamos até o estômago, não foi? Pronto. Então, pessoal, aqui eu vou apresentar para vocês o intestino delgado. Parece um bocado de linguiça, né? Mas existe um motivo para ele ser assim. É aqui, pessoal, que a maioria dos nutrientes vão ser absorvidos. Vocês estão com frio, gente? Ou tá tranquilidade? Tá com frio, eu tô percebendo vocês engolir quietinho. Peraí. Ó, ver se ele fica quieto. Então, é aqui, pessoal, que a maioria dos nutrientes vão ser absorvidos. Daqui, esses nutrientes são absorvidos e jogados diretamente na corrente sanguínea. Tanto os nutrientes como também os medicamentos. Muitos medicamentos tirada a substância aqui. Por que será que o meu intestino delgado tem essa forma? Tudo no corpo da gente tem uma explicação. Tudo, nada é por acaso. Deus fez pensando em cada detalhezinho da nossa vida. E aí, por que vocês acham que esse intestino é desse jeito? Vamos lá? Vamos pensar, vamos botar os 25% para funcionar. Vamos botar. Por que será que o meu intestino delgado é assim? Para caber tudo. Para o quê? Caber tudo. Também. Bom raciocínio, também. Olha só, vou fazer uma analogia agora para ver se vocês acompanham meu raciocínio. Olha só, eu vou daqui para minha cadeia, eu vou caminhando aqui. Bem rapidinho eu chego lá, né? Agora imagine vocês se aqui tivesse um labirinto e para mim chegar lá eu tivesse que passar por tudo isso aqui. Aí venho pra cá, depois eu passo pra cá, aqui já tem um obstáculo. Vou passando pra cá, pode sentar. E agora que eu cheguei, Demora mais, né? entenderam aí por que o intestino é assim? Para poder absorver os nutrientes, né? Porque como aqui tem um labirinto, o que é que vai acontecer? O alimento ele vai ficar bem mais tempo aqui. O que não for absorvido aqui não será mais absorvido. Os nutrientes que forem desperdiçados nessa etapa
não vão ser reabsorvidos. Daqui, eles vão ser preparados para serem descartados. Então, o alimento, ele passa do estômago para cá. Aí aqui ele vai fazer todo esse traçado até ser eliminado. Então, por isso que o nosso intestino delgado é dessa forma, para aumentar o tempo de permanência do alimento aqui. Compreenderam como é que é, gente? Se entender alguma pode acontecer do indivíduo ter uma dificuldade de absorver certas substâncias, que é o caso da intolerância. Já viu? Tem intolerância à lactose, tem intolerância a não sei o quê, tem intolerância a determinada proteína. Não existem indivíduos que têm intolerância a determinadas coisas. Quando ele tem intolerância, ele não vai conseguir absorver. Ele vai eliminar do jeito que ele botou para dentro. Aí bota para fora. Aí bota para fora. O modo a gente vai falar já. Então aqui, ó, ele faz todo esse percurso para depois ser eliminado. Ó, intestino delgado é um tubo retorcido de mais ou menos 5 metros de comprimento. Se acomoda dentro da cavidade abdominal. Ele vai se dobrando, pessoal, várias vezes, formando as alças intestinais. Dentro dele, o alimento é impulsionado por movimentos peristálticos. Então, compreendendo a importância dos movimentos do nosso sistema digestivo, porque se não houvesse os movimentos, o alimento ia ficar enterrado aqui nesses corredores, né? Então, o intestino delgado é responsável pela absorção da maioria dos nutrientes, como foi dito. Olha só, se o meu organismo percebe, o meu sistema imunológico percebe que eu tenho qualquer tipo de micro-organismo aqui, micro-organismo estranho, uma bactéria estranha, ou tá calor? Ah, não, é só ela que tá com calor. Ou qualquer diferença no meu organismo. O que o meu sistema imunológico vai fazer? Vai jogar água. Vai jogar água para quê? Para lavar. Para tirar ali do meu sistema digestivo todo e qualquer micro-organismo. Todo e qualquer alimento não absorvido. Quando você tem intolerância a uma certa substância, o seu organismo vai jogar água para expulsar aquela substância ruim, aquela substância que o seu corpo não tem tolerância. Porque o que é alergia, pessoal? A alergia é igual à intolerância. Então, o que é isso, professora? É quando eu tenho uma substância da qual o meu organismo não consegue absorver e reconhece essa substância como um corpo estranho. Então, por exemplo, o exemplo da lactose, que é uma propriedade do leite. Quando o meu corpo não absorve essa substância, ele vai reconhecer como um corpo estranho, como se fosse uma bactéria, um vírus, e aí vai jogar água para lavar. E é aí onde ocorre a diarreia. Porque joga água e o alimento que tiver aqui ele vai ser eliminado. Ele não vai ser bem absorvido. Porque o tempo de permanência aqui no meu intestino é muito pouco. Porque ele joga água e o alimento vai embora. Estão entendendo como é? Eu tenho a diarreia e eu tenho a... Qual a diferença? Tem gente que diz assim, eu tô com diarreia. Aí tem outros que dizem, eu tô com disenteria, né? Aí tem gente que diz que tá com disenteria porque acha mais chique, né? Aí diz, mas não sabe a diferença. Ó, a diarreia, pessoal, é aquele processo que eu descrevi para vocês. A água, o alimento, né? Já a disenteria é o mesmo processo, porém com a presença de sangue. Entenderam a diferença? Entenderam a diferença agora? É, pois é. Então aí... tá vendo? Então aí, pessoal, do jeito que vem a água, lava com tudo. Aí o que acontece? Esse tipo de fezes, além de serem liquefeitas, serem liquezinhas, elas são
são extremamente ácidas. Por quê? Porque do jeito que está o teu aparelho digestivo é o jeito que joga água, vai com toda a sujeira. Igual quando a gente lava a casa da gente. Vai com tudo, vai com lama, vai com terra, vai com tudo. Por isso que a longo prazo, a diarreia, a desinteria, eles vão causar o quê? Lesões do nosso próprio aparelho digestivo, né? A gente sente que o nosso ânus ele fica bem lesionado, a gente sente realmente, né, que há um ardor ali, uma sensação de queimação, porque não são fezes normais, são fezes que têm um conteúdo que não era para ter, mas devido ao processo patológico acaba tendo, né? O processo patológico, ou seja, o processo de doença, acaba tendo aquele conteúdo ali. E eu vou ter o quê? Uma desnutrição, pode entrar, tem uma cadeira disponível. Eu vou ter um processo. Quando vem a diarreia, geralmente como o vômito, a diminuição é bem mais rápida. Exatamente, porque tanto você elimina aquilo que já está num determinado estágio do seu sistema digestivo, como você elimina aquelas substâncias que você acabou de comer. Por que esse processo? Porque quando o vômito, ele é a rejeição do nosso corpo. Você tem aquele impulso de colocar para fora. Você tem aquela vontade, não é? Você sente o alimento, o sistema digestivo ele vai todo se contrair, impulsionando aquela substância para fora, aquela substância que não te caiu bem. O vômito também é extremamente ácido. A infecção A mesma intestinal. coisa. A infecção, primeiro existe a infecção, ou bactéria, ou vírus, e depois é que vai haver essa reação do teu sistema imunológico, que é a questão de jogar água para lavar, que é a diarreia. A longo prazo, eu vou ter o quê? Uma desnutrição, porque os meus alimentos não vão ser absorvidos de forma satisfatória, e eu vou ter também um processo de desidratação, porque toda a água que eu consumo vai embora. Eu vou perder sais minerais, eu vou perder eletrólitos, então a perda vai ser bem intensa. Quando eu apresento um quadro de verminose, pessoal, tenha ascaridíase, que é aquela lombriga, né? Quando eu tenho um quadro desse, o intestino, o nosso pobre sistema imunológico pode jogar água, pode entrar. Olha lá, tem uma cadeirinha ali. O nosso intestino pode jogar água, o nosso corpo pode jogar água no intestino, no estômago, mas não vai adiantar. Porque esse tipo de verminose, ele vai se agarrar nessas paredes de tal forma que pode até vir a lesionar. Então, por isso que eu posso vir a ter a longo prazo a desenteria. Professora, por que desse formato mesmo? Porque para que haja um longo período de permanência dos alimentos. Porque se houvesse somente um tubo assim, ó, como é o esôfago, imagine o tempo de permanência ser bem menor. Só ia ser isso. Mas aqui não. Aqui o nosso alimento vai passar por todo esse labirinto aqui até ser eliminado. Ó, professora, tem pessoas que têm nesse processo aí mais rápido e mais lento? Na verdade, esse caso aí seria o metabolismo. Sim, tem pessoas que comem e sentem mais fome com mais facilidade, tem outras que absorvem mais rapidamente, tem alguns processos patológicos que vão interferir aí, alguns processos. Quando eu falo em processo patológico, em patologia eu estou falando de doença, certo? Para quem não conhece o termo, mas tem tudo influi. Se você não... Oi? Metabolismo acelerado. Chego já aí. Tem pessoas que não mastigam os alimentos direito. E aqui, não sei se vocês estão notando, mas aqui é uma sequência, né? Boca, esôfago, estômago, intestino. Então, se você não faz a primeira etapa da digestão, que é a mastigação, o que é que o seu corpo espera? Que quando esse alimento chegue no intestino, onde ele vai ser absorvido, ele já esteja no estado líquido. Quando ele esteja descendo pelo esôfago, ele já esteja no estado de papinha, né? Mas tem pessoas que engolem inteiro. Então, quando você engole inteiro, ele vai ser eliminado
eliminado do jeito que você comeu. Porque o restante do aparelho digestivo não vai fazer o processo de degradação que a boca deveria fazer. Então, por esse motivo, tem pessoas que têm fome mais rápido, né? Tem a questão do metabolismo. Tem pessoas que... O que é o metabolismo? A queima dos alimentos, a quebra dos alimentos. Tem pessoas que utilizam-se de meios químicos para alcançar uma maior velocidade dessa quebra de nutrientes, como por exemplo com medicamentos termogênicos. Já ouviram falar? Pronto, aí você toma aquele medicamento para que as suas calorias e seus nutrientes sejam queimados mais rapidamente. Isso pode interferir também no processo digestivo. Doenças como diabetes também podem interferir no processo de absorção de nutrientes. Então, tudo pode influir. E tem pessoas que têm uma facilidade de digestão maior do que outras, né? Quando nós somos mais jovens, nós temos uma facilidade de digestão maior do que o idoso. O idoso, ele não pode fazer uso de refeições muito pesadas, como todo mundo sabe disso. Por quê? O que são digestão pesada? É aquela digestão carregada, né? Aquele prato de rubacão, por exemplo, né? Ali você demora horas para poder digerir completamente aqueles nutrientes. Por quê? São substâncias altamente pesadas, altamente complicadas para o teu corpo quebrar. Então, por isso que os idosos dão preferência ao quê? Em quem está de dieta? Refeições menores, refeições mais leves e mais repetidas. Ao invés de comer 3 vezes, 3 refeições pesadas, eu vou comer 6 refeições. Para que o meu corpo possa absorver mais nutrientes de forma mais saudável. Do mesmo jeito os idosos. Você tem que dar uma refeição mais leve, porque eles têm uma dificuldade de digerir os alimentos e de absorver também as substâncias. Estão compreendendo como é que é? Ok. Pronto. Tudo certo. E tem pessoas que assim que come, já vai pro banheiro, é ok? Não tem como você eliminar o alimento que você acabou de digerir, porque ele tem que passar por todo esse processo. Aí, nesse caso, já é a refeição anterior. Isso, já foi a refeição anterior. Mas não tem como você, a não ser que você tenha um quadro de diarreia. Porque aí é comeu, desceu. Porque comeu, caiu a poeira, a dona de casa joga água. Aí desce terra com tudo, né? 3 porções: duodeno, jejum e íleo. O duodeno é a primeira porção, com aproximadamente 25 centímetros de comprimento. Eu tenho jejum, que é a porção intestinal que vem logo depois do duodeno, importante na absorção de nutrientes. E eu tenho o íleo, que é uma porção mais distante. Vou mostrar para vocês agora a gravura. Olha aqui. Estão vendo aqui a sombrinha do filho do gêmeo? Sim. Né? Por que ele está sombreado assim? Porque assim, ele participa sim do processo de metabolismo das substâncias, mas ele não é tão atuante no processo mesmo de deglutição, exatamente. Então, olha pra cá. Aqui eu tenho o meu nome, Esôfago. esôfago. Passou pra cá eu tenho o estômago. Olha aqui a primeira porção do duodeno. Estão vendo aqui? Que é a primeira porção do intestino delgado. Minha gente, vocês estão conseguindo ver uma sombrinha aqui por detrás do fígado? Por que eu não dei destaque a esse bichinho aqui? Porque ele também não tem uma participação ativa no processo digestivo, mas ele participa de forma indireta. Aqui eu tenho o duodeno, que é, como eu já falei, é a primeira porção do intestino delgado. Percebem aqui que há uma ligação direta entre o duodeno e o estômago? Sim ou não? Sim. Percebem que a acidez do meu estômago pode migrar para o duodeno? Mas não pode, né, pessoal? Porque aqui eu tenho uma mucosa que é adequada a essa acidez. Mas o intestino eu não tenho essa flexibilidade, eu não tenho essa habilidade para trabalhar com o ambiente ácido. E como é que você
vocês acham que o nosso corpo se comporta? Pensem aí. Aqui eu tenho uma bolsinha cheia de ácido. E quando esse alimento vem para cá extremamente ácido, ele vem para o duodeno. Como é que ele passa para cá se o duodeno não consegue trabalhar com acidez? Vai ter uma barreirinha. Uma barreirinha. O que mais? Que não passa o ácido. O que mais? Um filtrozinho, né? Ele libera enzimas que vão neutralizar essa acidez. Ele quem? O duodeno. As suas paredes revestidas, ela libera essa enzima aí para neutralizar essa situação. Será? E aí? Eu concordo com ele, um pouquinho mais. Concordo com ele. E aí? Um pouquinho específico. E aí? Fica logo. É 25%, né? Para utilizar ainda. Pra falar a verdade, ele mandou. Já utilizou o menino aqui, ó. Foi uma boa jogada. É quase isso. Mas não é o duodeno que faz. Quem faz isso é esse órgãozinho que entra. Esse pequeno órgãozinho que está aqui por trás, que não dá para ver bem, mas ele está aqui. É o pâncreas aí. Ele é o pâncreas. E o pâncreas, ele vai liberar o suco pancreático. Para quê? Para diminuir essa acidez. Como é que eu posso diminuir essa acidez no meu estômago? Estão lembrados? Aumentando o pH. Aumentando o pH. Para que eu tenha uma substância com pH elevado, eu tenho uma substância básica. Então, o suco pancreático vai agir aqui no duodeno para neutralizar um pouco essa extrema acidez recorrente do estômago. Depois, ó, vem para cá, para o... Quem tem uma pancreatite aguda é o quê? A pancreatite aguda é a inflamação do pâncreas. Aguda por quê? Porque ela se desenvolve muito rapidamente. E ela não tem não dá sintomas, né? Geralmente os pacientes aguda não tem, eles Não dá, são não. assintomáticos, mas aí Meu irmão aquela apareceu que com já é a pancreatite crônica, aguda. né? É tipo aquele Ele tava rapaz, rosa, foi rápido. é tipo aquele rapaz do filme lá. Quem lembra dele? É Patrick, né? O lindão. Patrick Swayze. Isso, ele teve um problema no pâncreas, um câncer no pâncreas, altamente difícil de diagnosticar. Por quê? Um órgãozinho pequenininho, né? Ali Ninguém dá importância. Isso, é. Todo mundo andou aqui, vai olhar, pensa que é o intestino, estômago, fígado. Ninguém pensa no fígado, no pâncreas. E aí, é complicado. Aí quando ele pegou, faleceu. Ele faleceu muito rápido. Foi da noite, foi no final da noite, né? Que ele passou mal. Aí acabou falecendo em casa mesmo. Mesmo assim, a gente levou ele pra Caruaru pra saber a causa da morte. Tava bem, né? Aí quando chegou lá, ele disse, pegou aqui pra ver. E ele não sentia nada, né? Tava ótimo. Não sentia nada. Então, ó, aqui vai haver o quê? A absorção dos nutrientes. Essa parte aqui verde e água é onde vai haver a maior absorção de nutrientes. E depois os alimentos vão vir aqui para o ilho. Aqui no ilho, o que é que vai acontecer? Uma pequena absorção da água. Porque aqui, pessoal, esse alimento ele vai estar líquido. Ele vai ser ele vai estar branquinho, um líquidozinho branco. Então, que é chamado de quilo. Aqui ele vai estar nesse estado. E para passar para o intestino grosso, já tem que haver uma absorçãozinha dessa água. Depois daqui, ó, essa gravura aqui já é o intestino grosso. Essa parte de dentro é o delgado e essa parte de fora é o intestino grosso, certo? Aqui eu tenho o reto, a gente vai ver as outras gravuras. Então,
Então, após a digestão, como eu falei para vocês, o alimento vai se transformar em um líquido branco, que é chamado de quilo. As moléculas simples, elas são absorvidas no intestino delgado e depois elas são lançadas diretamente na corrente sanguínea. E também as gorduras também vão ser lançadas, elas vão ser agrupadas nos vasos. É por isso que quando eu tenho um consumo de gorduras elevados, eu posso desenvolver um caso de arteriosclerose, que é o acúmulo de gordura nos meus vasos, certo? Como eu falei, as gorduras agrupam-se na parede do intestino e depois são absorvidas pelos vasos linfáticos e enviadas às veias. Se você comer muito açúcar, tudo juntinho, termina a passagem de sangue. Entenderam como é que é? Esse estilo com a no nosso corpo, que absorve as gorduras, mas o processo, tem pessoas que é um processo mais lento, outros mais rápido, por isso que tem umas pessoas que têm mais facilidade para engordar por conta dessa glândula. A glândula que eu sei que interfere no processo de emagrecimento é a questão dos hormônios da tireoide. Mas não que ela vá participar da digestão, não é isso? Entendeu como é que é? Mas esse tipo de hormônio vai trabalhar em cima de várias coisas, inclusive da retenção de líquido. Então, olha só, eu tenho meu intestino grosso, que ele é dividido em seco, colo e reto. Olha só. O intestino grosso tem mais ou menos 1,5 metro de comprimento, que é aquele lá que eu mostrei para vocês, que vai ficar do lado de fora do intestino delgado. Lembram disso? O delgado é dentro e ele é por fora. Ele é dividido em 3 porções, como eu já falei. O seco é a porção inicial, por onde os restos do quilo não absorvidos passam. O colo é a maior parte do intestino grosso, onde aqui vai ocorrer a absorção maior de água e sais minerais. Para quê? Para que o alimento ele não deixe de ter essa característica de líquido e passe a ter uma característica mais pastosa. E aqui também vai haver o quê? A ação das bactérias para que esse alimento ele torne aquela característica de fezes. Existem bactérias que habitam o nosso intestino. São bactérias benéficas, ou seja, elas não vão causar nenhuma doença, mas vão contribuir para a fabricação do bolo fecal. Compreenderam como é que é? Sim. E o resto é a parte terminal do intestino grosso, onde o resto do quilo não absorvido é eliminado em forma de fezes pelo ânus. Ó, aqui eu tenho um apêndice. Não me perguntem a função desse órgão, não é nem órgão, isso aqui é só uma tripinha. Se vocês tiverem oportunidade de ver inflamada, não pode. Só serve para inflamar, somente. Não tem função nenhuma isso aqui. Não é? Só para inflamar. Mas é a apendicite. Se no caso ela estiver lá dentro, pode alguma. Com certeza. Porque ela é uma bolsinha. E ela fica aqui aderida ao intestino grosso. Ela é como se fosse, parece uma tripinha, mas na verdade ela é uma bolsinha. Quando aqui eu tenho uma ação de bactérias, de micro-organismos, ela vai dilatar. E se ela romper, é aquela coisa, estourou a apendicite. Se ela romper, o que, é que vai acontecer? Aqui dentro, com a ação de bactérias, vai haver o quê? Pus, tudo, líquido ruim, vários micro-organismos. Então, essa área aqui do nosso abdômen vai ficar toda infectada. Então, por esse motivo que as pessoas podem evoluir a óbito. Por quê? Por causa de um processo chamado sepse, que é uma infecção generalizada em todo o meu corpo. Então, aqui eu tenho o seco, que é aqui que são repassados pelo intestino delgado os alimentos que não foram absorvidos. Eu tenho um colo transversal aqui, que é aquela parte que vocês viram, né, o seco, onde vai haver o quê? A absorção de líquidos para que ele possa tornar aquela forma de fezes e aqui ele possa, tudo isso aqui é o seco. Só que eu tenho 2 divisões do seco, o colo transversal e o colo descendente. Por aqui vai descer os alimentos, já aqui em forma de fezes, reto e ânus.
Ô, professora, com relação A bolsinha. Aí a apendicite já é a bolsinha inflamada. Aí quando geralmente o paciente reporta dores, né? Você vê que ele está se Mas agora é aqui. Exatamente. Quando Essa você região. sente a dor, Toda para levantar a pega a perna, você cadeira. sente dor. Pega aí a cadeira, se tiver. Então, Professora, no caso fazer isso, estirar e fazer isso, não conseguir doer, tem gente alguns que faz sintomas esse que tipo tem, de o teste. médico faz os testes. E eu conheço uma pessoa que fez todos os testes, mesmo assim, não foi diagnosticado. Fez os testes, bateu também e não foi. Aí, infelizmente, tinha um monte de médico agoniado. Aí só um que pegou foi e disse assim, você autoriza a fazer a cirurgia, fazer diapênese. Eu estou suspeitando que é apendicite, deve inflamar. Aí tá certo, aí foi fazer a cirurgia. Quando chegou aquele, ele foi muito sábio, né? Porque ele sabe no local, ele não abriu ela toda. Não, abre Só no localzinho, só onde ela se Só vão sentiu. fazer a laparotomia exploratória, que é aquele que abre no meio, quando não sabe o que é. Vai investigar. Mas nem o médico sabia, não descobriu o que era. Mas Só ele esse, só preferiu tinha mexer. um, que só tinha um que suspeitava que era apêndice. Aí ele preferiu ir lá E logo no local. local. Aí foi no local, aí realmente, quando ele tirou, ela chegou na mão dele. Pois eu tenho o fígado. Sempre que vocês lembrarem do fígado, pensem em uma farmácia. O que a farmácia faz? Talvez medicamento. Remédio. Isso. O que mais? A farmácia, ela vai o quê? Produzir substâncias e dispensar, não é isso? E vender. Do mesmo jeito o fígado. Ele tanto faz substâncias e envia para os outros órgãos, como também ele vai metabolizar o excesso de glicose, ou seja, você está com muito açúcar, ele vai quebrar essa glicose em moléculas menores e vai guardar, para você ter uma reserva de energia, certo? Quem dá energia ao ser humano é a glicose. Metabolizar os lipídios, que são as gorduras, produzir a bile, que vai degradar também as gorduras, vai também agir nesse processo, armazenar vitaminas, preparar os aminoácidos, que são proteínas para a metabolização, para a queima dos alimentos, e ele também vai inativar substâncias nocivas do organismo. Aí a gente pergunta, por que uma pessoa que tem problemas com álcool vai ter lesões no fígado? Porque é aqui que são metabolizadas substâncias nocivas no organismo. Então, quando você consome a bebida alcoólica, ela vai ser metabolizada no fígado. Por esse motivo que uma pessoa que toma álcool a longo prazo vai ter um dano hepático. Quem teve hepatite? A hepatite é inflamação do fígado. A hepatite na infância, ela geralmente é hepatite A. E é oral fecal, né? No caso, a do feto, que foi Através da placenta, ela pode ser a hepatite B ou a hepatite C, que é aquela que ela é transmitida através de sangue, transfusão de sangue. Aí, no caso, não pode mais ser doadora de sangue, no caso. Mesmo que foi criança, fez o tratamento, mas Não pode mais doar sangue, porque o vírus pode estar presente em você. Mas não tem uma idade, não? Desculpa aí. Mas não tem a idade, não? Idade de Vamos supor que foi 1 ano, por aí, 2 aninhos. Teve contato com o vírus da hepatite, já não pode mais ser doador, porque você pode estar transmitindo a hepatite ainda, mesmo que você não tenha mais a doença. Diga. Quando eu cheguei no negócio e disse, a moça pediu pra mim perguntar a minha mãe se ficou o período mais ou menos, porque ela disse que por conta desse período todo, ela disse que eu poderia não. Só que eu digo a ela que se a dor, eu tive a hepatite. Professora, um dos fatores para quem impedir, né, quem teve hepatite é justamente
pode, mas tira a patente. Quem fez tatuagem com diferente de 10 anos não pode. Tudo isso tem. Professora, Homossexualismo não pode. não, mas a tatuagem é... Pessoas que têm uma vida promíscua também não podem. Professora, mas no caso, quem fez é efetivo na criança, na juventude, assim, novinha, que está grávida, Depende da hepatite, porque se você teve enquanto criança, provavelmente foi a A. E a hepatite A, ela não é transmissível por vias sanguíneas, mas ela é transmissível por via oral fecal. mas no caso, Entendeu? quando faz o exame, aí fica, no caso, fica tipo dizendo que teve na Você fica com anticorpo, entendeu? Você não produziu. Quando você fica doente, para que você fique saudável de novo, você produziu um anticorpo. Então, quando você faz o exame de sangue, acusa que você Olha só, eu tenho aqui o fígado lesionado. Estão vendo aqui? Mas no caso, professora, pode ser doadora dos outros órgãos.